Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo Henrique e estamos aqui com... Nina Bispo. Pedro, achei que ia ser tu, pô. Pedro. Gisele Marques. E pode puxar a vinheta. Então, gente, hoje a gente está aqui com um tema muito importante que foi falado recentemente, né, que é a Conferência da ONU, e nós vamos ressaltar a importância do Brasil nela, né. Eu acho que quem está mais adaptado a esse assunto é Pedro, né, nosso professor de geografia, que está aqui nos acompanhando. Oi! Pra câmera. Puxa aí, Pedro, uma pauta pra gente poder começar. Eu mandei a pauta pra vocês, pô. A gente quer que o nosso professor de geografia... Poxa, o professor tá cansado. Ó, gente, vê só. Coisas importantes pra gente poder tratar hoje sobre a Conferência da ONU, né? Primeiro ponto é lembrar que falar sobre a ONU é falar sobre prova de vocês, porque geopolítica é um dos pontos mais importantes, né? Quando a gente fala sobre Enem. A ONU, ela não tá ali pra falar só sobre guerra, né? Por exemplo, há uma discussão muito grande em que nesse primeiro dia da abertura do discurso da ONU não se teve nenhum tipo de citação à COP, né? E aí a gente tá gravando esse episódio no dia 24/9, né? Então é bem provável que até o dia da postagem do episódio da gente, alguém, né? Algum parlamentar, né? No caso, algum presidenciável ou algum representante soberano, né? Algum representante nacional, ele venha a trazer à tona a COP. Mas o Brasil, por exemplo, na fala do presidente da gente, deveria ter trago, né, a pauta sobre a COP, porque vai acontecer aonde? Aqui, né? Aqui em Belém do Pará. Mas a gente tem alguns pontos importantes, né, sobre essa COP, né? Sobre essa COP não, desculpa, sobre a ONU. Primeiro é a formação dela, né, que todo mundo sempre fica naquela dúvida, né? Eu acho que todo site, todo Instagram, toda página do Instagram que fala sobre política, geografia, história, qualquer coisa do tipo, sempre vai no dia da Conferência da ONU falar que... Você sabe por que o Brasil é o primeiro país a falar? Né? Todo ano é essa mesma postagem, todo ano. E aí é feita essa postagem justamente pelo fato de que o Brasil teve um carinha chamado Oswaldo Aranha, que ele tem um impacto extraordinário, né, na questão da assinatura da Carta da ONU. Mas aí a gente vai tentar entender um pouquinho sobre essas coisas, né? Porque a gente vai tentar entender por que a ONU foi criada, né? Ela é criada no pós-guerra, em 45. Só que ela não é criada ali, né? Ela é criada na Convenção de São Francisco. E aí na Convenção de São Francisco vai ter a participação de uma mulher bem assim, das mais importantes, né? Que aí quando a gente pega sobre essa relação que nossa querida Gisele tava chamando de Robertinha e eu tava tipo, não é Roberta, é Berta. Mas enfim, quem foi Berta Luz? Ela foi a mulher que ajudou a colocar a pauta das mulheres no jurídico da ONU. Boa. Porque assim, a gente sempre esquece, né, da participação feminina. Só pra vocês terem uma noção, só tinham 5 mulheres, pô. Acho que foram 60, enfim, mais de 50 assinaturas da ONU. Né? A ONU hoje ela conta com 193 países e só tinha 5 mulheres. E o Brasil tinha uma que era das mais importantes, porque ela não só falou, ela foi lá e deu pauta, né, velho? Ela criou uma das ações mais importantes, que era a pauta de igualdade de gênero. Em uma época em que o desquite no Brasil, por exemplo, que era o divórcio, ainda dava todo um mérito ao marido, né? Tipo, tu era empresária, aí tu casou com alguém, aí a tua empresa ela passa pro nome dele, aí tu separa, aí tu é obrigada a separar teus bens com ele, porque o homem era dado como provedor. Entende? Tipo, essa tua raiva que tu sentiu agora sendo uma história fictícia. Imagina como seria na real. Então, assim, o fato dela estar na ONU discutindo sobre isso traz um impacto muito forte. Mas aí, bora lá, né? Oswaldo Aranha. Quem foi Oswaldo Aranha? Quais são as relações que a gente traz sobre ele? O que, é que a gente pode construir sobre esse ser humano aí? Foi aquele cara que ajudou... Tá, rapidinho, desculpa, eu vou rir. Tá parecendo que a gente tá em sala de aula, tá ligado? E aí eu só dando pergunta e ela tá respondendo como se fosse uma prova oral, tá ligado? Que responde assim, tipo... Ai, peraí, professor, eu vou conseguir. Deixa eu pensar. Primeiro que minha voz não é assim. Mas ela não tá baixando o tom da voz? Ele é um carinha que ele... Eu não sei, professor. Deixa eu ver.
Mas vá, responda, vá, Gigi. Não vou responder mais não. Vai sim, Eu já- nessa não, voz. eu já Nessa falei- voz. Eu já falei primeiro aí, vou dar a abertura para um dos meus amiguinhos falar. Pode falar. Agora tá parecendo um seminário. Professor, essa foi minha parte e agora eu vou sentar porque o resto do grupo vai ter que apresentar. Irei passar a palavra. Vai, amiguinho. Essa é a parte do meu amigo, Eduardo. Bora, gente. Eduardo. Ah, não, velho. Ele puxou o famoso papelzinho do fundo do bolso. É minha vez, né? Era ele. Então, botaram Olá, pra o mim. seu texto diz. Deixa a TVT mesmo, né? Mas vai. Ele tá ligado com aquele negócio Bom. que tu falou sobre o Brasil falar primeiro. Isso, importante. Aí agora vocês falam. Foi ele que presidiu, né, em 1947, ele presidiu a Assembleia Geral da ONU. E foi um dos momentos mais marcantes da história da ONU, porque era a votação da partilha da Palestina. Era a divisão entre a Palestina e Israel, né? Israel tem aquele negócio da terra prometida, e a Palestina é invasora, aí tem toda essa questão dos palestinos estarem invadindo, por isso que eles estão em guerra, né? Por causa dessa questão do território. Essa questão social. Me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada. Tá rapidinho. Não, porque tipo, é uma pauta de hoje em dia, né? Se vocês analisarem direitinho. Essa questão do plano de partilha da ONU para Israel e Palestina estava na pauta do discurso do presidente do Brasil também, né? Quando ele fala que a guerra só vai acabar quando a Palestina for finalmente reconhecida internacionalmente como território de fato, né? E aí é como se a gente estivesse voltando a 1947. Que Israel só ia ter sua paz de fato se ela fosse reconhecida, como ela foi. Só que quem era Israel, né? Israel era um povo judaico, mas era um povo de base europeia, porque querendo ou não, o judeu daquela época era europeu. E era uma Europa querendo meio que apaziguar, tentar limpar um pouco a mazela histórica que a Alemanha promoveu ao criar o nazismo, né? Que a vítima maior foi o judeu. E aí meio que era como se fosse assim, tipo, não que fosse literalmente, né? Uma forma de... bora lá, a galera se ferrou, então bora dar isso aqui pra galera. Mas historicamente fica parecendo isso porque tinha muita propaganda na Europa, gente, de tipo assim, judeu, volte pra sua terra. Entende? Como fosse assim, tipo, saiu daqui! Aqueles pactos migratórios ridículos que a gente tem hoje em dia, inclusive, né? Uhum. E aí, é isso. Mas, como vocês enxergam? Porque, pô, vocês estudaram história, vocês estudaram geografia, e vocês estudaram sobre o século XX. E vocês lembram quem era o Brasil no século XX? Como vocês enxergam, assim, o impacto de um brasileiro presidir, né, a primeira reunião da ONU e como é que um brasileiro conseguiria chegar nesse ponto, já que o Brasil não era nem um dos principais países do mundo, né? Por que vocês acham que isso poderia acontecer? Acho muito legal, né? Porque apesar do vasto território que o Brasil até tem, né, até hoje em dia, como o senhor disse, era um país que não era dentre os maiores, os grandes, assim, que não tinha um nome muito brilhante naquela época, né? Então, assim, eu acho muito legal eles trazerem, assim, o Brasil para iniciar a conferência da ONU, né? Ainda mais porque também era um país que foi recentemente, como é que eu posso dizer? Aquela ideia do primeiro presidente, né, Getúlio Vargas, foi em 1930, foi ali 17 anos depois, né? Então dá pra ver tanto de novidade que surgiu, né? Tanto é que em história mesmo eu não sabia, não tinha visto essa parte da Conferência da ONU em 1947 e o Brasil tem iniciado, né? Então, assim, esse conhecimento que a gente vai adquirindo ao decorrer do tempo só mostra o protagonismo do Brasil em cenário mundial e internacional. Que aí faz sentido, né? Inclusive, quando a galera questiona assim, não, como é que o Brasil é? Mas o Brasil pô. Todo mundo, porque a gente tem aquela mania do complexo vira-lata, né? Que é a ideia de que a gente é inferior, de que, enfim... Qualquer outro país é melhor, ou mais desenvolvido. Exatamente, só que a gente tem um impacto, pô. A gente não pode... Bora lá, pra ser honesto, a gente pode não ter aquele impacto maior nas questões de diretrizes internacionais, mas a gente tem impacto. Não. Com certeza. Não é só de futebol, praia E samba. e samba que o Brasil respira, né? Tudo bem, então eu ia fazer a musiquinha do... Ela meteu Pode não, pode falar isso não, pô. O podcast da gente é feito por de menores.
pode falar sobre essas coisas não, são conteúdos alcoólicos, vai parecer que a gente tá fazendo propaganda disso. Não estou fazendo propaganda de conteúdo. Você tá fazendo apologia a conteúdos alcoólicos? Apologia é uma música, que faz apologia é uma palavra, que se origina da palavra E os caipira, que é uma mulher do interior. Boa. Caipirinha seria uma mulher jovem do interior, E os pequena. Fernanda Pessoa tá mó orgulhosa de exatamente. você. Você tá sendo transmoderna, né? Inclusive, Pedro, eu peguei aqui, inclusive, do nosso outro convidado, Nosso querido convidado. isso, que ele postou sobre o porquê do Brasil ser o primeiro a falar na ONU, essa perguntinha. E aí ele fala sobre as três, acho que me fugiu a palavra, três talvez possibilidades do porquê. E aí, uma delas afirma que o posto foi dado aos brasileiros como prêmio de consolação por ter ficado de fora do Conselho de Segurança da ONU. Aí tem outra hipótese, é a de que para evitar aumentar a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, que já existia na época dos primeiros eventos, no caso ali, na Segunda Guerra, aí o Brasil foi escolhido porque ele era considerado neutro nessa questão. E a terceira é que diz que em tempos muito antigos, quando ninguém queria falar, o Brasil sempre se disponibilizava. Sem essa bravura, assim, a bravura dos brasileiros de querer falar primeiro. É um ponto... É bom porque, assim, sai um pouco só daquela regra de o Brasil é o primeiro por quê? Por causa de Oswaldo Aranha. Sim, mas por quê? Né? A gente pelo menos dá um contexto. Mas e aí, gente? O que é mais que a gente pode trazer sobre a conferência da ONU e todo esse impacto que ela traz pra gente? A galera tá deixando silêncio aí no podcast, tipo... Não pode entrar É o quê? É porque eu tô aqui? É porque eu tenho assistido os episódios de vocês e vocês vão... Nós nos sentimos Fluidos. realmente muito mais confortáveis do que quando você não tá aqui. É que a gente não gosta do senhor, não. Meu Deus, ao vivo! Assim, eu ia dizer pela pressão mais, né, do que o senhor representa uma figura de autoridade. Não, de autoridade não gosto desse Pedro, termo. Você agora, não foi? Vamos voltar à pauta. A gente pode falar sobre o que está, né, no nosso roteiro. Podemos falar sobre alguns discursos que marcaram a ONU, como o de Che Guevara e o de Yasser Arafat. O que podemos falar sobre Che Guevara, Gisele? Bom, você quer que eu fale sobre ele em si ou O sobre discurso da ONU. Respeita, calma, respira. Contextualize. Quem é ele e tem um pouquinho do discurso. Ok, obrigada. Ele é um revolucionário, né? Ao contrário do que alguns pensam, ele é argentino. Ok. E assim, no dia, não sei como foi o dia, mas em dezembro de 64. 11 de dezembro. 11 de dezembro de 64, ele teve a sua fala, né, criticando o imperialismo e criticando também os Estados Unidos e como os Estados Unidos estavam adentrando em Porto Rico naquela época, né? Então a fala dele gira em torno disso, dessa crítica dele à situação que estava na época do país dele, dando visibilidade a isso tudo. Tá certinho, Graças a Pedro? Deus. Tá Mas mais já, frio mesmo. Pedro. Tá certinho, Pedro? Frio do caramba, meu irmão. Galera grava no frigobar aqui, no freezer. Pedro, tá Oi. certinho que eu falei. Está certinho sim, tem um ponto importante sobre isso. Que anota. Tem um ponto importante sobre isso. Que Che Guevara, em 64, já era o líder revolucionário pós-revolução. Já tinha acontecido a invasão da Baía dos Porcos, lembra? É porcos ou porcos? Eu sempre confundo, eu sempre acho que é Baía dos Portos, mas eu sempre acho que é Baía dos Porcos. Mas é na Bahia, né, lá no Alguma Porto de Bahia. Havana, onde os cubanos exilados, né, são patrocinados belicamente pelos Estados Unidos para que eles tentem voltar. E aí o exército cubano ele consegue resolver esse problema. Mas o ponto importante é Che Guevara encarou o presidente dos Estados Unidos daquela época de frente. Ele era ministro da indústria, né, de Cuba. E ele traz Bahia dos essa... Portos. Porcos? Porco, Ainda pig. foi mais rápido, então. Tá bom. Ele vai trazer um discurso muito forte que ele vai fazer com que a galera entenda assim, ó. A galera não me escuta não, é? Então bora esperar chegar na ONU. Quando chegar na ONU, a galera é obrigada a escutar. Porque tem como filtrar a fala na ONU?
Não tem como filtrar, pô. Tanto é que, por exemplo, o Trump disse que paracetamol Causa autismo. causa autismo. Sendo que o Foi Tilenol ou paracetamol... foi paracetamol? Não, Tilenol. Tilenol. Sendo que a descoberta do autismo foi em 1911 e o Tilenol começou a ser... não sei se foi fabricado ou começou a ser circulado em 1960. Eu posso estar sendo errado. Mas uma oleada de timolol. Não é a droga que faz o Tilenol e o paracetamol é a mesma coisa. O paracetamol é justamente a forma de comércio. É a versão genérica, né? Do Tilenol. Não é? Tá bom, Então seria a mesma coisa. Mas eu vi Não, eu destacar tava querendo só. que na fala dele... Foi. Desculpa. O Tilenol... Vai. Inclusive, ele falou muito sobre mulheres grávidas não tomarem Tilenol, porque na gravidez que o Tilenol causava autismo nas crianças. Sobre base de... Nada. Que inclusive para respeitar Fonte, voz na cabeça. os nossos ouvintes, né? É importante que a gente prove que a gente usa fontes, né? Para poder deixar claro que a gente é totalmente imparcial, a gente vem com informações construídas, não é? Que a gente busca informações já ocorridas e que a gente não traz de vozes da nossa cabeça, né? É importante a gente deixar claro esse ponto. Mas enfim, ele trouxe nessa fala de que o Tilenol, ele poderia ser uma das causas do autismo. E eu acho uma fala totalmente impactante, porque o leigo vai acreditar, né? E ele também fala sobre as questões climáticas, né? Que questões climáticas, não questões climáticas, né? Teve a palavra como que o aquecimento global, talvez? Sim. Sim, que o aquecimento global era uma farsa e não sei o quê, sendo que os próprios cientistas americanos desmentem isso na cara dele, então... E aí fica parecendo que assim, tipo, Ele tá falando tudo a troco de nada. aquele espaço ele pode ser utilizado de qualquer forma, assim. Qualquer um pode usar aquele espaço para poder falar, porque é aquele negócio, a gente tem aquela ideia, né, da internet, né? Quanto tempo demora entre a fala e desmentir aquela fala, né? Ou seja, comprovar que ela é verdade. Esse meio período que tem entre a fala e o tempo que se demorou para poder checar a verdade daquela fala, ela já chegou em uma quantidade de gente como verdade. Né? E aí é esse o ponto que é importante. Mas enfim, dentro dessas falas de impacto, a gente vai ter Yasser Arafat, né? Ele vai falar sobre o que lá? Yasser Arafat. Isso. Ele vai falar sobre a libertação da Palestina. Ele é o líder da Organização da Libertação Palestina, OLP. E foi a primeira vez que a Palestina teve uma voz oficial na Assembleia. O discurso dele ficou muito famoso pela metáfora que ele fez, né? Que foi: hoje venho trazendo um ramo de oliveira e uma arma de combatente. Não deixem o ramo de oliveira cair da minha mão. Ele defendeu muito o direito dos palestinos com autodeterminação e denunciou a ocupação das terras da Palestina por Israel. E uns dias depois disso, que a Assembleia aprovou a resolução 3236 e reconheceu os direitos inalienáveis do povo palestino. Mostrou assim bem como a ONU é um espaço para nós, que mesmo não tem países, né? Que é o caso dos povos palestinos, que é um povo que não tem um país, um território de fato, mas que ainda assim pode ser protegido, pode ser combatido, pode ser expulsado durante as pautas da ONU. E aí? Só isso? Porque assim, a guerra de Israel e Palestina é uma das guerras mais Violenta, né? e absurdas que a gente tem hoje em dia, né? Porque assim, ela tem tudo pra acabar e ela não acaba. Por quê? Então, por que ela não acaba? Ela tem fundamento, principalmente do governo americano, né? E países mais velhos, assim, que tem bancado a guerra, porque eles conseguem lucrar de acordo com aquilo, principalmente na questão do mercado de armas e com toda essa questão da guerra da Palestina. Vocês lembram, né, que tem aquela ideia da cadeira da ONU, né, que são os 6 países em que tem o poder do veto. E aí todos os países votaram pelo fim da guerra e só os Estados Unidos... Não votou e por isso que não falou. De novo, né? Já é a terceira vez já que os Estados Unidos faz isso. Porque Israel é o principal parceiro econômico, né, dos Estados Unidos. Só uma falinha aqui pra vocês. Pra ficar claro de que isso não é de 74, né? Não surgiu só com o Arafat.
agora em 2023, 2024, Francesca Albanese, ela assume a relatoria, né, da ONU para falar sobre como essa guerra da Palestina e Israel ela vem tomando proporções assim bem problemáticas, principalmente com estruturas genocídicas, né? Porque assim, ainda não se diz como genocídio de fato, mas se identifica que é uma possibilidade de genocídio. Como foi, por exemplo, o Nakba, né? Que é o primeiro processo que acontece deles, né? Nakba, para quem não sabe, é a diáspora palestina, né? Árabe, né? Só que a gente também vai ter esse processo lá na Armênia, não sei se vocês lembram, a Armênia vai sofrer um processo muito forte com o Azerbaijão e tal, que a galera vai ser morta lá. Enfim, a gente tem esses processos genocídicos na história, né? O Brasil é feito de um genocídio, né? Quando a gente lembra que a população indígena ela é totalmente destruída de forma étnica. Então, a gente vê isso no século XXI, filmado, ao vivo, né? Assim, todo mundo vendo o que é que tá... É meio estranho. É meio louco você assistir uma guerra, tá ligado? Porque hoje em dia a gente assiste a guerra, a gente não espera a informação. A gente tá assistindo, tá ao vivo. Talvez mentiroso dizendo sobre isso, que viajou durante 3 mil anos. Exatamente, não tem. Okay. Gostei do papiro. Bem corajosa ela. Mas é nessa linha, tá ligado? É nessa linha. Então, assim, é bem desesperador. A ONU, ela permanece, né, com o fórum sobre os relatos técnicos e políticos. Tem as pressões diplomáticas ainda acontecendo, porém, contudo, todavia, dá em nada, né? Tá aí o conflito acontecendo. E é isso. Mais algumas coisas a serem colocadas. Tem... Pra quem seguir no segue, roteiro, né? A conferência. Os benefícios, os limites e desafios. Esses benefícios aqui que são incluídos aqui no roteiro são eles criam normas internacionais como direitos humanos, meio ambiente, saúde, desarmamento. Eles permitem respostas coordenadas a crises humanitárias e catástrofes, né? Porque você pode ver também esse cenário de conferência da ONU como um grande debate, apesar dele não ser 100% voltado para isso, né? Você pode ver lá cada país falando sobre, ou cada representante do país, o presidente do país falando sobre o seu país, para entrarem ali, de certa forma, no consenso, né? E isso também para dar abertura para países menores, com menos influência e tudo mais, a falarem das suas perspectivas e dar visibilidade para eles. Isso, e como no Brasil, né, que justamente puxando pro que a gente falou no começo, né, o Brasil que começa sempre as conferências da ONU, né? Como o Brasil fez com a igualdade de gênero e diplomacia na Palestina. Além disso, ele também fala de muitas resoluções não têm força obrigatória e sua eficácia depende da vontade política dos países, né? Como eu disse, é um grande debate praticamente. O poder desigual no Conselho de Segurança, com o direito de veto das grandes potências, gera críticas. Conflitos como a questão da Palestina mostram a dificuldade da ONU em implementar suas decisões na prática. Essa questão do E veto. foi o que a gente acabou de falar, né? Que é a questão dos países que podem vetar. Essa questão do veto. Como é que funciona? Explica para o nosso pessoal e para mim. Como é que funciona essa questão do veto? A gente tem a mesa central da ONU, né? A mesa central da ONU. Deixa eu só para não falar besteira e colocar os países Para confirmar que nós somos fontes, tá? errados. Não falamos sobre da cabeça. Não, é porque tem a mesa diretora, né? Que é a mesa central. A Assembleia Geral ela é formada, massa, Pedro, parabéns, você errou. Quem compõe a mesa da ONU? Os 5 membros permanentes, é isso que eu quero saber. Aqui, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, né? Esses são os 5 países que compõem os permanentes. E são 15 membros, 10 são rotativos. Tá? O Brasil, inclusive, já presidiu essa mesa, que inclusive presidiu agora recentemente, que aí foi quando, de fato, o Brasil tentou pedir o fim da guerra da Ucrânia e o fim da guerra de coisa e tal, só que aí precisava que os integrantes da mesa central assinassem. Quem é essa mesa? Essa mesa surge que era para como se fosse um equilíbrio continental sobre o pós-guerra mundial. E aí Estados Unidos, Rússia, China,
Inglaterra, França e Reino Unido, ou seja, os países de maior potencial bélico, os países de maior influência econômica, os países de maior interferência regional para cada uma das suas regiões. E aí qual é o grande problema disso? É que quando a gente fala sobre o poder de veto ser um problema, é porque uma cúpula de 193 países decide alguma coisa. Então, digamos que 192 países votaram a favor de alguma coisa e um país, que é um dos 5 da mesa central, discorda e veta tudo. Eu acho que inclusive isso aconteceu com a pauta, se eu não me engano, foi da fome, que a comida deveria ser um direito obrigatório, todos os países poderem oferecer isso. Aí todos os países tinham votado, acho que um país ou foi 2 nessa mesa central votou que não e vetou essa. E aí veta tudo. Vetou isso. Como agora, a guerra foi votado agora recentemente, acho que 80 assinaturas para acabar, aproximadamente, né? Para acabar com a guerra Israel e Palestina, e aí simplesmente os Estados Unidos, por ser um parceiro muito próximo de Israel, até porque Israel só existe por culpa dos Estados Unidos, se você analisar direitinho, tá? Antes que alguém, ai, nossa, não, analise a história, tá? O Israel teve um apoio muito forte, belicamente, inclusive, gente, pensa assim, como é que um país naníquo, porque Israel territorialmente é naníquo, ele consegue ter força de aguentar todo o Oriente Médio contra ele? Todo mundo é contra ele. A Arábia Saudita é contra ele. Entende? Tipo, os países que evitam o conflito com Israel hoje são os países que também têm acordo com os Estados Unidos. Então, para não quebrar os acordos, aí esses países eles ficam de boa. Então, a mesa diretora, né, que é a mesa central, que é formada por esses 5 membros, é ela que tem o poder, né, de aprovação e veto. E importante, tá? Só aprova se os 5 aprovarem. Se um vetar, lascou. E aí é muito comum que tenha aquele voto de retaliação, né? Tu vetou o que eu queria. Aí tu vai propor alguma coisa. Eu posso até querer, mas eu vou vetar só pra... Só pra não aceitar uma causa que Só você. pra não aceitar uma causa. E aí é muito comum também acontecer aquele velho processo, assim, tipo, tu joga uma proposta, eu veto. Aí eu pego a proposta que tu jogou, atualizo e jogo como minha. Isso é. Pra poder tu aprovar e parecer que eu, historicamente falando, fui o responsável pela construção dessa retórica, entendeu? Aí entra nessa relação. É bem assim, tipo, é muito louco, é como se assim, por exemplo, tem nós 4 aqui, certo? Aí vocês 3 voltam pela minha saída. Aí, como eu faço parte da mesa diretora, eu faço, não vou sair. E não sai. Felizmente. Entende? Não tenho como sair porque eu teria que tirar você pra poder sair, porque você está ocupando o espaço que passa. Uou! Enfim, eu acho que a gente já falou sobre os limites e desafios e a gente pode passar para a conexão que esse assunto tem, né? Porra! Já que nós somos... Isso. Já que nós estamos aqui basicamente para te ajudar no Enem, se querendo ou não, né? Querendo ou não. Querendo ou não, a gente tem essa... Nós somos o seu podcast de atualidades para o Enem. Ei, peraí, faz isso de novo, papai mereceu o corte, pô. Já pega o tempo aí, vai. Nós somos o seu podcast de atualidades para o Enem. Auscast. E aí, como Vou botar isso isso, no corte de segundo. a gente pode, pelas coisas que a gente falou, né? Por exemplo, o discurso de Che Guevara, o Yasser lá, tipo, também a gente pode colocar, por exemplo, o discurso deles na introdução de redação, algo assim, né? Não tem dinheiro, me ajuda aí também. A gente pode citar Bertoldo, a gente pode citar Yasser Arafat, O Oswaldo Aranha. A tradição do protagonismo do Brasil também, diplomático nessa questão da ONU, abrindo todos os anos de debate geral, abrindo as portas. E a luta da ONU em geral pelos direitos humanos, né? Foi isso, gente. Eu acho que a gente já falou tudo, né? Se eu quero adicionar alguma coisa, Pedro, que a gente possa não ter falado. Tudo. Assim, vocês não... Cara... Nossa, Vocês foram cancelem o episódio e regravem. Gente, vamos começar o episódio a partir de agora, tá? Foca em mim. Não, vocês tiraram onda de novo, foi tudo certinho. Só falta parar de ficar com vergonha na minha presença, né? Mas... Não dá. possível você estragar o ambiente. Mas é isso, gente. Assim, E realmente, quando vocês pegam essa relação de pensadores da época, eu acho que Berta é uma das mais impactantes.
porque ela sai do mesmo, entende? Tipo, ela não é muito citada, porque até escolarmente falando mesmo, a gente, não, ela não é muito citada. E ela teve um papel dos mais extraordinários possíveis. E ela é uma minoria numa época de minorias. Porque hoje a gente pode falar sobre a minoria com a época de maiorias, né? A minoria hoje ela consegue ter voz. Ela pode não ser escutada, mas a minoria hoje tem voz. Pode falar. Já nessa época, não podia falar. Então, assim, é bem impactante esse quarto. Mas é isso. Bom, gente, a gente vai ficar por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, no Spotify e no YouTube. Caso você esteja escutando pelo Spotify, se lembre de dar uma checada no nosso YouTube. Dá um like lá, se Deixem seu like, deixem um comentário, Ativar o compartilhem sininho. com amigos e família. Lembrando que o Spotify também deixa comentário. Lembrando que é possível comentar. Lembrando que é possível comentar no Spotify também, né? Deixem Siga lá no os Instagram. comentários. Sigam o nosso Instagram, nós postamos coisas quase que diariamente. Bom, é isso. Até o próximo episódio.